Oi, eu sou a Nanda. Antes de começar a palestra, queria só explicar mais ou menos quem eu sou, de onde eu vim, para onde vamos, as respostas para todas as perguntas do universo, mentira. Eu sou publicitária, eu comecei a trabalhar com mídia social em 2010. Foi isso? Sim, final de 2010 foi quando eu conheci a Bia. Eu já atendi algumas contas bem específicas, eu trabalhei com Itaú, trabalhei com Netshoes. Depois eu trabalhei na New Vegas, onde eu atendi Bradesco. E aí eu fui realizar meu sonho de ser planejamento. E agora eu estou aqui no Rio, trabalhando na Dia Comunicação. E durante esse tempo que eu trabalhei com mídia social, eu tive a oportunidade de passar por várias etapas do processo, desde realmente planejar as coisas, até executar tudo, até prestar atenção nas métricas e estudar várias ferramentas. Especialmente quando eu trabalhei com Netshoes, que eu lidava com vários outros clientes que eram mais focados em resultado e em performance. Isso fez diferença porque eu trabalhei muito perto do pessoal de BI, e eu podia trocar bastante ideia com eles a respeito dos números e a respeito de uma parte que não é muito do dia a dia de quem trabalha com mídia social, que é essa parte da métrica, essa parte de você ir além do conteúdo. E depois de ir além do conteúdo, eu comecei a me interessar tanto pela parte da métrica que eu comecei a fazer o caminho inverso. Porque quando você começa a prestar atenção pra caramba no número, você vai entendendo todo o mecanismo e você vira tipo o Mr. M, sabe, do negócio. Você sabe como é que funciona o Facebook, você sabe qual é a mágica do Facebook, por que aquele post deu certo, por que aquele outro não deu. E às vezes você se perde. E aí você começa a ver aquele bando de coisa que sai pra caramba por aí, que é a brincadeira do quem curte compartilha, porque dá certo. Você faz a brincadeira do complete essa linha aqui, porque o pessoal vai completar. E aí você sabe que aquilo vai dar vários números que quem trabalha em agência vai mostrar para o cliente e falar assim, nossa, esse post deu muito resultado, olha quantos comentários, olha não sei o quê, olha não sei o que lá. E quando você vai olhar, tipo, o aspecto qualitativo do negócio não é tão incrível assim. Então, essa palestra, essa apresentação, ela vai fazer algumas brincadeiras a respeito do processo de mídia social, vai falar sobre algumas coisas realmente das métricas, mas quando eu pergunto se você está fazendo isso certo, é porque, de verdade, eu não acredito no número pelo número. Eu acredito no número quando ele tem alguma história para contar, e quando tem história para contar, já deixou de ser número e virou gente. Então, assim, talvez seja uma visão um pouco diferente do que o pessoal está acostumado a falar. Eu espero que seja legal para todo mundo, porque eu me diverti fazendo essa apresentação. Eu tirei esse trecho aqui de um filme que eu assisti enquanto eu estava pensando na apresentação, porque eu acho que ele resume muito bem o que eu penso. É daquele filme do Tão Forte, Tão Perto, que o menino ele tem uma chave e ele precisa achar uma fechadura. E ele é extremamente obsessivo a respeito de montar um sistema. Ele monta um sistema maravilhoso, que tem 1000 coisas, e dobra e desdobra, e aquilo é sensacional. E ele começa a perceber que aquilo não está dando resultado. E aí, quando ele percebe que não está dando resultado, ele monta todo um raciocínio na cabeça dele de por que aquilo não deu resultado. Aí ele fala, essa é uma tradução que eu fiz, tá? Não é a tradução de lugar nenhum, porque eu peguei do original e traduzi mesmo. Ele fala assim, eu comecei com um problema simples, uma chave sem fechadura. E eu desenhei um sistema que eu pensei que resolveria o problema. Eu quebrei tudo em pedaços pequenos. Eu tentei pensar em cada pessoa como um número, em uma equação gigante. Mas não estava funcionando, porque pessoas não são números. Elas são mais como letras. E essas letras querem virar histórias. E meu pai dizia que histórias devem ser compartilhadas. Eu acho que rede social é o que mais se aproxima de uma matéria onde você consegue realmente misturar a parte de exatas com a parte de humanas. Porque um não vai fazer sentido sem o outro. E é incrível quando você consegue realmente fazer essa experimentação e você vê que se você puxa para um lado, talvez não dê muito certo, se você puxa só para o outro, talvez não dê muito certo. Mas quando você consegue equacionar isso tudo, você encontra um caminho que é fascinante. Isso aqui é uma piada, tá, gente? Porque eu quero explicar o seguinte, como é que a gente montou o mercado de mídia social? Como é que a gente começou a contratar dentro desse mercado? No começo, a gente tinha os blogueiros bem-sucedidos. Depois a gente começou a contratar as web celebridades.
E depois, a gente começou a botar anúncio pedindo heavy users de internet. Se você tem uma rede social, se você tem várias redes sociais, se você tem muitos seguidores, se você tem muito engajamento, mande o seu currículo que você pode ser quem a gente está procurando. Dentro desse esquema, a gente criou o conceito do guru de mídia social. O guru de mídia social, hoje em dia, é vulgarmente conhecido como um caga-regra. O caga-regra é o cara que pega e tem todas as respostas para absolutamente tudo. Eu sei que, graças à rede social, todo mundo tem as respostas para absolutamente tudo, todo mundo tem uma opinião e, gente, democracia, sabe? Todo mundo pode falar. Nem todo mundo está sendo ouvido, porque nem todo mundo tem 1 milhão de seguidores. Mas você pode ter opinião e você pode manifestar ela. Assim, a gente instituiu as regras para se trabalhar com redes sociais. Parece que foi isso mesmo, tem pedras. E as regras estão lá. Elas foram simplesmente talhadas nessa pedra e ai de você se tentar falar que precisa ser diferente. A gente criou a cultura do imediatismo. Quando você vê que sai alguma coisa, eu não sei quantas pessoas aqui realmente super acompanham a rede social, porque eu espero que vocês tenham pouco tempo sobrando, mas quem acompanha o tempo inteiro tudo o que está acontecendo, percebe que sai algum texto, sai alguma polêmica, todo mundo, preciso me manifestar. E aí fica essa coisa psicótica. E as marcas também começaram a fazer isso. Toda vez que surge um meme, toda vez que surge alguma coisa incrível, as marcas precisam ser as primeiras a fazer aquele post com aquela piada maravilhosa, porque senão, ai, já foi semana passada, pronto, não posso mais fazer. Então você criou um tempo que só existe dentro das redes sociais. E se você acompanha esse tempo, você começa a ficar desesperado no mundo real. Porque alguém vira para você e fala assim, nossa, você viu isso aqui? Puta, isso é de ontem, cara. Não é mais, ai, isso é tão ano passado, não, é de ontem. Ai, nossa, isso é de hoje de manhã. Sabe, você chegou atrasadaço. É a cultura da ansiedade. Você coça. Quando sua internet cai, você fica assim, como eu vou viver sem a internet? Eu sou assim. Se eu chego num lugar e eu não consigo dar check-in, eu fico apavorada. Eu falo assim, como as pessoas vão saber que eu comi? Eu não vou saber que eu comi. Se eu não conseguir dar check-in nesse restaurante, eu não vou ter certeza de que eu almocei. É mais ou menos isso. E dentro das redes sociais, a gente fez a corrida pelo primeiro milhão. Foi uma coisa bem tipo a corrida do ouro, sabe? Todo mundo correndo para o oeste, tentando chegar nas minas e blá, blá, blá. Era a corrida do milhão. A primeira marca que chegou em 1 milhão fez um puta anúncio animal, falando, chegamos em 1 milhão. Todas as agências surtaram, falaram assim, bosta, não fui eu. Todo mundo ficou desesperado. Falou assim, nossa, foi a outra marca, eles chegaram no 1 milhão antes da gente, agora, fudeu, não tem mais nada para fazer na internet. Claro que tem, gente. Tem 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. E aí a gente começou a brigar pelos compartilhamentos. Precisamos de compartilhamentos. Por quê? Todo mundo que trabalhava com rede social virou e falou assim, você tem like, você tem compartilhamento, você tem comentário. O que é mais importante? Compartilhamento, óbvio. Por quê? Porque se a pessoa compartilha alguma coisa que você postou, quer dizer que ela concorda de verdade, a ponto dela colocar aquilo no perfil dela, como se ela estivesse assinando embaixo. Não é bem por aí. Mas eu quero também muito mais comentários do que o meu concorrente. E eu quero mais likes, óbvio. Preciso botar anúncio para ter muito mais likes. Na minha página, nos meus posts, eu preciso de likes. Me amem, sabe? Me amem muito, por favor. E eu preciso de muitas pessoas falando sobre isso. Essa é a métrica mais obscura do Facebook. Porque ninguém sabe que merda é essa. Sabe? E, na real, é muito bom para o Facebook que você não saiba o que é isso, porque eles mudam toda hora. A verdade é que se você clicar naquele pontinho de interrogação que está dizendo, falando sobre isso, já mudou umas 30 vezes, sabe? Já foi alguma coisa, daqui a pouco não tem mais, daqui a pouco já botaram outro negócio. É importante que você não saiba. Entendeu? Até para você poder ir nos grupos de internet e perguntar, meu Deus, por que tem tão pouca gente falando sobre isso? Meu chefe vai me matar. Filho, não. Não é assim, calma. Isso é só falando de Facebook, tá? E eu tô focando mais em Facebook porque realmente é a rede que se desenvolveu aqui no Brasil com a gente fazendo coisa dentro dela. A gente não conseguiu trabalhar o Twitter muito mais do que o saque. No começo, a gente tinha toda aquela correria para fazer no Twitter o TT. As marcas iam lá e pagavam a galera para twittar, e o pessoal tweetava loucamente, conseguia um TT e falava, yes, conseguimos um TT. Para quê? O que você faz com esse TT? No fim das contas, ninguém sabe usar hashtag, sabe? Todo mundo está lá colocando a hashtag para qualquer coisa.
qualquer coisa. Entra no Instagram para você ver 30 hashtags numa foto só. Eu tenho certeza que as pessoas tagueiam do rodapé ao teto como se fosse decupagem de foto. É porque você não está conseguindo enxergar o que é. Então, ele está te explicando. Ele está falando teto, chão, parede, pizza, Coca-Cola. Aí você, obrigada. Mas existe uma matemática para o sucesso. O Facebook não é essa coisa de você pegar e copiar a fórmula do colega porque está dando super certo ali. Até porque, na boa, você não sabe se está dando super certo ali. Se você parar para de verdade decupar o que está acontecendo nas páginas, você vai ver que talvez não esteja indo tão bem. Uma página com 3 milhões de fãs, tem tipo 30 mil pessoas falando sobre isso. Por mais obscura que seja a métrica, na boa, gente, você precisa para formar falando sobre isso, like, comentário, compartilhamento, os likes das páginas e mais as histórias que estão sendo geradas espontaneamente, tagueando a sua página. Se você tem 3 milhões de fãs e você tem 30 mil pessoas falando sobre isso, você quer me dizer que você é um sucesso como? Não é. A matemática do sucesso ela passa principalmente por 3 variáveis, que são a afinidade com a base de fãs, que é basicamente o seguinte. Eu brinco que o Facebook é como se fosse um relacionamento. Quando você dá um like, é como se você estivesse flertando com a marca. Você vira para o Facebook e fala assim, curti, é gatinha. E aí você precisa o tempo inteiro estar reforçando aquilo para o Facebook para ele falar, ok, talvez seja sério, talvez não seja só um flerte, talvez ele esteja afim de verdade. A questão da afinidade é quando você realmente interage muito com os conteúdos daquela marca. Então, a marca vai lá e publica. Você acabou de curtir. Começa a aparecer pra caramba na sua timeline. Aí você clica, dá uma lida, clica, dá um like. De vez em quando você vai lá e comenta. Às vezes você vai lá e compartilha. Quando você vai fazendo isso várias vezes, o Facebook fala, ok, entendi. Você gosta dessa marca. E ele continua imprimindo aquilo para você. Se você não faz nada disso, se você deu um like porque você viu um anúncio e você nunca mais interagiu com aqueles conteúdos daquela marca, a chance é que em um momento ou outro ela pare de aparecer para você com tanta frequência. Ou que ela simplesmente deixe de aparecer para você. Porque o Facebook está numa vibe de limpar a sua timeline para poder garantir que você realmente só receba as coisas que te interessam. E como você vai curtir zilhares de páginas graças aos anúncios agradabilíssimos que eles disponibilizam o tempo inteiro, é quase impossível que você queira ver tanta coisa assim na sua timeline, porque você não tem scroll infinito. Quer dizer, o Facebook tem, mas você não tem. Você poderia ficar a vida inteira lá rolando até virar e falar assim, zerei, que bom. Só que ninguém faz isso, cara. Ninguém zera a timeline do Facebook. Desculpa. Você tem o peso de cada tipo de interação, que é o comentário, o like, o compartilhamento e o clique. Quase ninguém considera o clique, mas o clique é relevante para o algoritmo do Facebook. É muito raro as pessoas pensarem no clique, tanto que quando o pessoal fala assim, interações primárias, eles consideram só like, compartilhamento e comentário. Ninguém considera o clique. Só que isso é uma percepção minha. Eu acho que depois que o Facebook começou a botar aquele bando de notificação chata pra cacete, a gente começou a interagir menos, né? Com o conteúdo de uma forma formal. Para não correr o risco de ficar recebendo notificação de um bando de gente que você não conhece. E quanto maior a página, imagina, 30 milhões de pessoas comentando naquele post e você vai lá e fala assim, por que eu fiz isso, cara? Por que eu comentei? Meu Facebook nunca mais vai parar de piscar. Eu vou ficar aqui a vida inteira recebendo notificação de estranhos. Aí, para administrar o seu pânico, você fala assim, vou só olhar. Aí você dá um joinha mental e fala, bacana. Só que você não vai fazer mais nada. É isso. Talvez seja isso. Talvez a pessoa simplesmente leia, curtiu, beleza, mas não o suficiente para dar um joinha oficial. Mas cada uma dessas interações, que eles chamam de edge, dentro do EdgeRank, ela vai ter um peso. E, na real, não é o compartilhamento que pesa mais, é o comentário. Porque para você abrir a janelinha, comentar, parar para pensar alguma coisa, escrever não sei o que lá, e ainda por cima se arriscar a receber 30 milhões de notificações depois, junto com o seu arrependimento, aquilo vai demandar bem mais de você. Então, o comentário ele é bem mais pesado para o cálculo do Facebook. E aí depois você tem
o like e o compartilhamento, mais o clique. Tudo isso vai te dar toda uma noção de engajamento que vai dar o peso para aquele seu post. Então, quanto mais dessas ações rolarem naquele post, mais ele vai pontuar, digamos assim. E aí você tem o tempo de vida. Isso é uma coisa muito divertida, porque as páginas que vocês veem o tempo inteiro, elas postam, digamos assim, vamos pegar, por exemplo, página de humor, tá? Elas postam, tipo, 50 vezes por dia. Eu tenho um amigo que é blogueiro, e ele veio falar comigo a respeito do desempenho da página dele. Ele falou, Nanda, tá piorando. Eu falei, quanto você posta por dia? Ele falou, 58 vezes. Eu, oi? 58 vezes? Ele, isso só de post, tem link também, aí são uns 70. Eu, para, cara. É óbvio que você vai ter um desempenho pífio. Você tá, tipo, virando spam. É óbvio, sacou? O lance do tempo de vida dos posts é que ninguém testa. Eu tenho uma amiga que testou de verdade, virou para a marca e falou assim, você deveria postar uma vez a cada 3 dias. A marca falou, não, posta 3 vezes por dia. Ela falou, ok. Porque enquanto um post estiver vivo, enquanto ele estiver sendo impresso, enquanto ele estiver aparecendo para as pessoas, você não deveria botar outro. Porque senão você mata aquele primeiro. Só que é óbvio que isso é um estudo, isso é um teste que você deveria fazer e ninguém faz. Porque, como eu estava falando, criaram os gurus falaram, poste 3 vezes por dia. É aquela coisa assim, né? 5. Aí você vai postar 5 vezes, porque, cara, o vento estava sudoeste. Se tiver para o sul, você posta 3. E por aí vai. Se o post está vivo, isso vai depender, por exemplo, digamos que você tenha uma base de fãs que só acessa o Facebook à noite. O seu post vai ser impresso no momento em que aquela galera estiver acessando. Então, isso, digamos que você postou de manhã, mas a galera só vai ver de noite. Aquele post ficou lá, esperando ser visto. Aquilo está influenciando o tempo de vida dele. Aí você pegou e mandou um de noite. Você falou assim, beleza, você matou o que você postou de manhã e não tinha acontecido nada, mas tudo bem, tranquilo para você. E aí a gente criou o formato certo para se trabalhar com social media. Você começa fazendo uma brand persona, óbvio. Você tem que personificar a sua marca. Você tem que dizer se é homem, se é mulher, quantos anos tem, se gosta de filme do James Bond, se vai ao parque, se anda de skate. Você monta o seu plano de conteúdo baseado nisso, nessa personalidade dele, num core subject, que é aquela coisa assim, você está vendendo apartamento. Então, você vai falar sobre apartamento. Mas você precisa pensar nos assuntos relacionados. Então, assim, o que está relacionado com apartamento? Pessoas. Vamos falar sobre corrida? Faz sentido, né? Eu juro que tem, tá? Tem gente que está vendendo apartamento e está postando coisas sobre corrida. Aí você tem que correr para entrar nos memes do momento. Mas corre, porque corre o risco também de você perder o timing. E você não pode esquecer de investir em ações de relacionamento, publis com blogueiros e personalidades da web que estão em voga. Então, assim, fica online o dia inteiro, tá, gente? Para saber quem é que está sendo super falado naquele momento, por favor. Não vão para casa, não durmam, não tomem banho, não comam. Vocês precisam saber quem está indo. E as ferramentas, isso é importante. As ferramentas mais comerciais de análise, elas prosperam pela parceria com a agência. Não esqueçam disso. As ferramentas, quando elas estão sendo montadas, elas precisam de uma agência que vire e fale assim, estou apoiando isso. E isso quer dizer o seguinte, elas são um pouco flexíveis quanto às análises, porque elas vão seguir o padrão daquela agência. Se a agência falar que ela quer foco em like, que ela quer foco em não sei o que lá, aquela ferramenta vai ser desenvolvida naquele sentido. Se você quiser alguma coisa diferente e você quiser que seja exclusivo, você vai ter que entrar no roadmap da ferramenta e você vai ter que pagar por fora. E aí, ninguém investe nisso. Elas trabalham basicamente as mesmas métricas, salvo raras exceções, eu não vou mentir. Tem algumas ferramentas que são absolutamente sensacionais, elas são bem mais caras, porque, obviamente, elas não foram apoiadas pelas agências que estão em voga. Mas elas apresentam uma interface mais amigável do que o Facebook Insights. Quando você vai ver, elas estão lá falando, tipo, quantos likes, qual horário que tem mais interação, quantas mulheres tem na sua base, qual a idade delas, onde é que elas estão distribuídas, só que organizam de um jeito melhor que você pode filtrar melhor do que o Facebook. Porque o Facebook não é muito bacana para você filtrar.
Isso é um problema dele. Quando você puxa o Excel, que vem com todas as informações, é muito número. E tem gente que desanima. E eu sei que tem muito analista de social media que nem sabia que tinha um Excel no Facebook. Assim, isso vem onde? No Excel. Tem um Excel? Para, né, cara? Eu só quero reforçar que tudo aquilo que eu estava escrevendo ali era piada, tá? Pelo amor de Deus, gente, não fiquem o dia inteiro online tentando descobrir quem é a celebridade da web que está em voga. E aí vem o problema. O que a gente está olhando, cara? E mais importante do que o que a gente está olhando, para que a gente está olhando? Qual é a necessidade disso, gente? Pausa para o cachorrinho, porque ele é demais. A gente está focando nas métricas e fórmulas e está esquecendo das pessoas. A gente está lá entendendo que tem o peso, o tempo de vida e tem... Mas para que tem isso e como isso realmente vai se manifestar de forma diferente para cada marca? Eu acho que eu pulei um slide. Não, está aqui. Você está aqui porque você tem o que dizer ou porque você precisa estar aqui? E aqui, realmente, essa alusão que eu coloquei, eu vejo que a maioria das marcas que correu pelo milhão, investe pra cacete em mídia, está se colocando num Maracanã lotado, para no meio do Maracanã, testa para ver se o microfone está funcionando, e pergunta assim, vocês já ouviram a última do Joãozinho? Tem 200 mil pessoas ali olhando. Pior, tem milhões de pessoas ali olhando. E eles estão contando piada. O conteúdo é relevante ou você está forçando a conversa? Com quem você está falando? Quais são os seus interesses? E os seus interesses, eu quero dizer, os interesses da pessoa com quem você está falando, da galera com quem você está falando. E o que isso tem a ver com você e com a sua marca? Isso é uma coisa interessante, porque tem uma ferramenta, chama Wolfram Alpha, e eles fizeram um estudo, porque eles têm milhares de páginas e milhares de pessoas que se voluntariaram para participar dessa análise. E eles começaram a perceber que, dependendo da idade, isso foi tudo feito nos Estados Unidos, tá? Aqui eu acho que poucas pessoas param para fazer esse tipo de estudo, até porque a gente não tem ferramenta desenvolvida para isso e nem pessoas interessadas em realmente ir atrás desse tipo de informação. Mas eles foram mostrando que, dependendo da idade, dependendo do lugar, dependendo de vários fatores, as pessoas não têm interesse em determinados assuntos. Então, assim, pessoas mais jovens têm interesse em relacionamento. Pessoas mais velhas têm interesse em falar sobre aposentadoria. E por aí vai. Só que quando a gente pega e monta o plano de conteúdo, a gente não leva em consideração, a gente não vai lá checar quem é que está na página, qual a idade do pessoal. Ninguém para checar, de repente, o que está sendo falado dentro daquele grupo. Ninguém vê qual é a região. Ninguém para estudar de verdade os aspectos demográficos da página. E como isso pode interferir num replanejamento do conteúdo, porque talvez isso seja necessário. O que você quer que aconteça nesse espaço? Você quer gerar informação? Você quer estimular a conversa? Você quer vender? Você saber o que você está fazendo ali é muito importante. Se você quer que as pessoas conversem, se você quer, por exemplo, fazer uma página para discutir o feminismo, você quer que as pessoas conversem, que elas joguem informação ali, que elas troquem ideia. Então, é óbvio que você está buscando muito mais comentário, por exemplo, do que like. Alguns compartilhamentos, por favor, né, para que aquela conversa se expanda. Mas, sabe, você não quer que as pessoas entrem ali e curtam o que você está postando. Que aquilo, sabe, morreu. Você pegou e escreveu um texto animal, a pessoa foi lá e curtiu, você fala assim, porra, o que você quis dizer com isso? Ok, você curtiu, mas tá, e daí? Você tem que lembrar que você está competindo com conteúdo gerado ou compartilhado pelos amigos. E é óbvio que entre amigos e marcas, o pessoal vai preferir amigo. Sabe? Ninguém vai escolher uma marca em vez de um amigo. Então, se ele tiver que fazer uma limpa dentro do mural dele lá, ele vai eliminar a marca. Ele vai ocultar o conteúdo da marca. Ou ele vai deixar de interagir com o conteúdo da marca. Óbvio que a gente vai lá e elimina alguns amigos. Isso é óbvio. Tem amigo que você fala assim, por que mesmo que eu sou seu amigo? Mas você tem uma tolerância maior com um amigo idiota do que você tem com uma marca idiota. Você precisa se destacar. Você não quer ser mais um chapolim sincero, chapolim constipado, chapolim entediado, chapolim irônico.
Porque as páginas hoje em dia, elas estão todas muito nessa pegada. Se você for olhar, tanto para a marca quanto para página X que tem no Facebook, a vibe é, escolhe um nome, escolhe um adjetivo, poste a mesma coisa. Os conteúdos são iguais, cara. Iguais. E, na real, raramente eles têm alguma coisa a ver com o nome mais adjetivo que foi escolhido. Sabe? Não é ironia, não é sinceridade, é X. É tipo, é a atualização daquele negócio do texto do Jabor, que, na verdade, não foi escrito pelo Jabor. Foi escrito pelo seu vizinho, que achava que se ele assinasse, ninguém ia respeitar. Mas quando ele falou que foi do Jabor, todo mundo falou assim, puta do caralho. É isso, cara, o Jabor é gênio. Ou então, quando você escreve um texto meloso, você fala que foi a Marta Medeiros. E aí todo mundo fala, nossa, Marta, chorei, cara. Ela é muito foda. E aí virou esse negócio. Todo mundo tem alguma coisa para dizer, todo mundo tem alguma opinião, mas se for o Chapolin, todo mundo fala assim, cara, não contavam com a sua astúcia. Mas que experiência você está gerando para o seu cliente? Para que você juntou essa galera toda lá? Você, cara, tem uma galera de marketing que pega, monta um plano de comunicação, monta um posicionamento da marca, faz todo o breguete lá, sacou? Porra, puta trabalho. Aí vai lá, chama uma agência digital, porque ninguém pensa que, tipo, uma agência off, ou sei lá, vai ter know-how para fazer alguma coisa de digital. Isso é uma cabecice, entendeu? Mas chama a agência digital e fala para os caras assim, puta, precisa de uma página no Facebook. Fala assim, legal, vamos fazer. Precisa de tanto para mídia, para jogar like, para fazer não sei o quê, bababá, bababá. Vai ter aqui, tipo, 3 postagens por dia, numa pegada bem cômica, porque a galera tá querendo piada, entendeu? E monta todo aquele esquema seguindo toda aquela sequência lá que eu já tinha mostrado da receita de bolo. Quando a galera pega e fala assim, nossa, eu vi uma piada incrível na internet, eles vão lembrar qual foi a sua marca, e pior, eles vão comprar a sua marca porque a piada era legal? O pessoal vai consumir mais porque tipo, a piada era divertida, porque o conteúdo era engraçadinho? Isso vai gerar algum relacionamento, vai aprofundar o seu relacionamento com a marca? Provavelmente não. A página ela tem que estar alinhada com a comunicação e o posicionamento, cara. Ela não pode estar só ligada com a campanha atual. Em agências de publicidade isso rola muito. Aquela coisa assim, a marca não tem uma página. Vamos fazer uma página agora. E aí o pessoal chega e fala assim, olha, a campanha é essa. Aí você fala, tá, mas a campanha vai acabar. E ao contrário do seu horário de televisão, a página do Facebook não vai desaparecer quando você não tiver mais essa história da campanha para contar. Ela vai continuar. Então você precisa construir aquilo de uma forma muito mais sólida do que só a campanha. Porque a campanha acaba. E se você não tiver um plano para o que vai acontecer com a sua página depois da campanha acabar, abraço. Porque você vai ficar lá contando piada. Você vai ficar lá seguindo as celebridades e seguindo pérolas do Twitter, sacou? Para poder saber qual é a nova sensação do momento que você deveria estar colocando ali na sua página. Porque essa página ela precisa ser a experiência do seu cliente com a sua marca. Ela vai conviver com esse cliente no dia a dia. Como se fosse um amigo. Entendeu? Quando chegar a atualização de Facebook, vai estar lá. Tipo, o amigo dele falando que teve um filho, fulana ficou noiva, não sei o quê. Todo mundo tem Facebook, sabe como é que é aquilo dali. Aí entra uma marca no meio do negócio. Você fala assim, alguma coisa que ele não está afim de saber. Alguma coisa que não agrega em nada, que não cria relacionamento, que não vai para lugar nenhum. Aí faz o quê? Tá, não estou interessado. Por que eu curti essa marca? Eu já descurti várias marcas. Mas isso porque eu sei como faz. Tem muita gente que não sabe como é que faz para descurtir uma marca. Isso é importante também. Tem vários estudos que sugerem que os fãs compram mais. Mas a gente não sabe se, na verdade, eles compram mais e se tornaram fãs exatamente porque eles já compravam. Porque, às vezes, tem muita gente que adora aquela marca, já compra direto. Aí pega e fala assim, puta, tá no Facebook. Vai lá curtir. Aí você vira e fala assim, não, porque os fãs compram mais. Não, cara, ele se tornou fã porque ele já comprava pra caramba. A sua estratégia pode não estar super alinhada com a ideia de fazer com que aquela pessoa compre mais. Eu espero que esteja, é muito legal quando isso acontece. Agora, você não dá para virar e falar assim, não, fãs compram mais. Calma. Vamos checar, entendeu, dentro da sua base. Você já comprava a marca? Já? Então tá, furou. O lance é, se eles compram pra caramba a sua marca, eles querem aprofundar o relacionamento. Eles foram no Facebook e te acharam. Ou eles foram no seu site e te acharam. Eles compraram alguma coisa sua e estavam lá, curta a gente no Facebook. Ele falou, claro, agora. Você precisa se aproveitar desse momento em que ele falou, beleza, vamos ter um relacionamento sério. E você tem que ter um relacionamento legal com esse cliente. E aí, eu decidi pegar um case
que eu fiquei fascinada semana passada. Não tem nada a ver com marca, mas tem tudo a ver com você entender as pessoas com quem você está falando. Esse cara, ele é um pastor evangélico nos Estados Unidos. E ele é brilhante. Ele é absolutamente brilhante. Ele tem um negócio, ele tem tipo um mega negócio, na verdade. É muito maior do que a Catedral da Fé e qualquer igreja universal que você conseguir pensar na sua vida. Ele construiu mais do que o Maracanã, porque tipo, o Maracanã dele não tem parede. O cara consegue fazer um culto que rola online, ao mesmo tempo que está rolando num estádio. Ele tem streaming, cara, do culto que ele está fazendo. E tem, tipo, 36 mil pessoas dentro do estádio e 138 mil online. Em tudo quanto é canto nos Estados Unidos. O cara é tão genial que ele simplesmente sacou o seguinte: eu quero levar a palavra de Deus para as pessoas. As pessoas querem conforto. Ele saiu daquele negócio de levar a galera para a igreja para poder pegar o dízimo. E ele resolveu levar Deus para as pessoas. E aí, isso saiu no Huffington Post. A pessoa escreveu uma matéria que tinha quilômetros, explicando exatamente como era aquele momento em que o cara está fazendo aquele culto. 138 mil pessoas online e ele falando, mandem suas preces. A gente quer receber suas preces. E eles dizem assim, talvez a sua prece não se manifeste no mundo real, não se consolide, talvez essa promessa que você está esperando, que vire realidade, ela não vire realidade. Mas naquele momento em que está todo mundo online rezando junto, rola uma confraternização. Ele tem um time gigantesco de pessoas que ficam interagindo com todo mundo que posta uma prece, para poder dar apoio. E teve um caso que me chamou muito a atenção, que foi de uma moça que estava falando, ela entrou online na hora em que o namorado dormiu, porque o namorado batia nela. Ela pegou e se logou naquele momento e começou a pedir ajuda para o pessoal. Falou assim, me ajuda, meu namorado me bate, ele está dormindo e nesse momento eu estou ok, mas eu preciso que vocês falem comigo para eu saber que vai ficar tudo bem, porque eu sei que na hora em que ele acordar, ele vai me bater de novo. E aí a pessoa virou e falou assim, não, calma, a gente está aqui para você. Aí falou, manda sua prece, tem um site que é tipo pray.com. E você entra lá e você manda a sua prece. Só que na hora que eles mandaram, tinha um e-mail também, só que na hora que a mulher falou, ela pegou e tipo, deu o e-mail errado, sabe, o provedor errado, em vez de ser .net, ela falou .com. E aí, isso é piada muito, sabe, cretina, porque na hora que as pessoas mandavam a prece, mandavam a reza delas, dava tipo assim, a sua mensagem foi permanentemente negada, sacou? Todo mundo falava assim, que merda, cara, minha prece foi negada. E aí depois eles corrigiram o endereço e tal, e todo mundo começou a mandar a reza realmente pro lugar certo. Mas na hora em que essa menina falou isso, a pessoa falou assim, cara, a gente está aqui com você, relaxa, tá todo mundo junto, não sei o que, vai ficar tudo bem. E uma pessoa que estava também assistindo, ela virou e falou assim, fulana, tem aqui um número para onde você pode ligar. Isso aconteceu comigo 9 anos atrás. E eu liguei para esse número e deu tudo certo, hoje eu estou bem. Vai dar tudo certo para você também. Aí deu o número, e a mulher pegou e falou assim, pera que eu vou ligar para lá agora. Mas não sai daqui, gente, não me deixa sozinha, porque se ele acordar, ele vai me bater. E assim, eles não terminaram a história. A mulher continuou contando o lance do culto para poder mostrar como é que era, que acontecia, e mostrar que o cara simplesmente extrapolou os limites da igreja para ir num estádio, e extrapolou os limites do estádio para estar onde tivesse gente. E ele entendeu a sacada da rede social, que é exatamente o aspecto social. É que as pessoas possam interagir. Quando você entra numa igreja e você escuta o pastor lá falando super alto e falando que você tem que entregar o que quer que seja que ele está falando naquele dia, é emocionante para quem está lá, beleza, mas se você não levantar para testemunhar ou para dar o seu lado da história, você não participa daquilo, você recebe. Esse cara conseguiu criar um culto interativo, em que não só as pessoas interagem com ele, mas elas interagem entre si. E isso faz com que a página dele seja uma das páginas mais, assim, que tem melhor resultado de todas as páginas do mundo. Ela aparece nos relatórios de engajamento no topo, sabe, junto com as melhores páginas. Quem consegue colocar 138 mil pessoas para ouvir Deus falando por 2 horas sem intervalo? E com isso ele consegue vender livro, consegue vender DVD, consegue vender um bando de coisa, porque ele parou de pensar na caixinha que passa no final. E por mais que ele seja polêmico, por mais que as pessoas virem e falem assim, mas, sabe, ele é um pastor evangélico, dane-se.
sabe? Ele conseguiu criar um negócio que é incrível, que traz uma coisa legal para as pessoas, e ele consegue postar de manhã, bom dia, espero que o seu dia seja repleto de vitórias, isso, aquilo, outro, e ter 6 mil retweets, sabe? E ele está impactando a vida das pessoas. Eu acho que é isso que as pessoas querem que aconteça quando você entra numa rede social para falar qualquer coisa, que aquilo signifique alguma coisa para elas, que aquilo traga alguma diferença para elas, que seja uma troca comercial, mas que aquela troca comercial diferencie você da troca comercial do lado. Assim como a gente faz todo um plano de marketing para falar por que a sua esfirra é melhor do que a esfirra do vizinho, por que a sua página é melhor do que a página do vizinho? O que o seu conteúdo está oferecendo, o que a sua experiência de marca está oferecendo, que o cara do lado não está. Por que você tem que ir naquela página e não na outra? Então, assim, eu pensei em colocar cases de marcas aqui, falar, tipo, essa ação, aquela ação, mas eu falei assim, não, cara. Vou escolher alguma coisa que eu acho que realmente entendeu o conceito da rede social, mesmo que não seja de marca. Vocês podem argumentar que, tipo, a igreja acaba sendo um business e tal, eu concordo, mas eu achei muito legal a interpretação que esse cara fez da rede. Eu acho que se outras pessoas conseguissem entender isso e montar uma coisa análoga para o seu próprio negócio, daria super certo. E esse é o tipo de coisa que eu gostaria de fazer.